Meu nome é Maria José Nóbrega e junto com Rosane Pamplona fomos os responsáveis por organizar essa coletânea de trovas ou quadras, esses pequenos e delicados poemas da cultura popular brasileira. A Rosane infelizmente está viajando e ela deve estar morrendo de inveja de não estar aqui comigo podendo ter essa conversa sobre esse livro que nos encanta tanto. Tanto a Rosana Pamplona como eu somos muito apaixonadas por cultura popular, tanto pelos textos da tradição em verso como da tradição em prosa. A Rosana é uma contadora de histórias talentosa e ambas somos educadoras, professoras. E eu sempre vi o potencial desses textos para introduzir as crianças na cultura escrita. E eu usava isso bastante em situações de alfabetização e também com as nossas crianças, com os nossos filhos nas brincadeiras, porque esses são textos muito lúdicos e muito apaixonantes. Então, aí veio a ideia da gente reunir uma coleção de trovas que tanto ela como eu tínhamos e fazer essa seleção que compõe essa antologia que está aqui. A ideia foi essa. Ela partiu da nossa experiência docente, mas também da nossa experiência de avaliar o potencial criativo que esses textos têm na relação com as crianças. Uma coisa que me encanta muito no Diga um Verso Bem Bonito é exatamente o projeto gráfico, esse jogo que tem com as cores que já estão na capa e a poesia e a brincadeira que o Marcelo Sips, que é o autor da ilustração, conseguiu imprimir. Ele buscou um traço que é bem sugestivo das ilustrações dos antigos almanaques, que fazem parte da cultura popular. Então, a ilustração dialoga com os livros. E uma coisa que ele fez, que eu acho que é bem bacana, é fazer uma espécie de uma adivinhação. Tem essas páginas inteiras só de ilustração, mas eu preciso encontrar qual a relação que essa ilustração tem com os poemas que nem sempre estão nessa página. Então, a ilustração também propõe um jogo lúdico de adivinhação. Então, é um casamento muito interessante desse traço, que é um traço leve, de humor, que remete à cultura popular, mas também esse jogo lúdico de adivinhação que a própria ilustração propõe na hora que ela se relaciona com os poemas. Uma coisa interessante com os textos de tradição popular, principalmente em versos, é que as crianças podem memorizá-lo. Elas podem saber o texto de cor para participar de brincadeiras, cirandas, por exemplo. E o fato de saber o texto de cor e também dele encontrar o texto em caixa alta, porque é assim que ele se apresenta, faz com que a criança consiga fazer o ajuste do falado ao escrito quando ela está em processo de alfabetização e fazer uma leitura autônoma. Mas também é possível que o professor leia para a criança, recite com ela, então ele tem muitas possibilidades, tanto para a leitura compartilhada como para a leitura autônoma. Ao interagir com esses textos da cultura popular, exatamente porque eles têm esse apelo lúdico e as trovinhas, ela tem esse jogo da rima, ela tem uma temática muito diversificada, tem muitas que têm esse apelo do humor, e isso faz com que a criança tenha, exatamente por esse jogo com a própria palavra, muitas exploram a repetição, muitas se propõem como um pequeno trava-línguas. Por exemplo, não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato, o fato é que ela me fita mesmo de fato. Esse jogo com a palavra é pura brincadeira, então a entrada das crianças é sempre muito legal. Eu me lembro uma vez visitando uma escola, uma criança perguntar para mim assim, nossa, você gosta de rima, não é? E dizia alguns poemas de uma forma muito interessante. E eu disse para ele que podia ter também trovinhas que não tivessem rima, que são as trovinhas de pé quebrado, que na cultura popular se chama. E eu brinquei com ele e falei, atirei uma pedra d'água, na água de pesada foi o fundo. Os peixinhos responderam, para de atirar pedra.
E ele morreu de rir, ele falou, essa não tem. E aí ele lembrou de uma outra trovinha e fez uma brincadeira assim, parecida com essa que eu tinha feito. Então essa possibilidade lúdica é uma primeira entrada para as crianças se apaixonarem com a palavra, se apaixonarem com esses versos da cultura popular e depois se encantarem com a poesia dos nossos grandes poetas, Cecília, Drummond, enfim.